Gente, vamos lá então? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos esse momento tão especial, esse momento que o Senhor marcou, foi o dia que o Senhor marcou, foi a tua direção, foi a tua orientação. Obrigada, Senhor Deus, por cada uma que aqui está. Obrigada, Senhor, por cada mulher que entrou. Senhor, tu sabes as questões de cada uma e o teu Espírito Santo pode trazer revelação para elas dentro da necessidade de cada uma, por causa da tua multiforme graça. Vem com o teu favor sobre nós. Vem com a tua cura, com a tua libertação, com a restauração. Orienta-nos, Senhor Deus, para que possamos falar não só da verdade da palavra, mas também, Senhor Deus, da realidade, da verdade da neurociência, que tem a ver com a nossa realidade, corpo, alma e espírito. Então, Pai, nos orienta, nos ajuda e prepara cada mulher para receber o que o Senhor separou para cada uma. Assim eu oro agradecida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bom, gente, nós vamos tratar... Vocês já me viram, eu acredito que sim. Quantas de vocês já me viram falando sobre palavras negativas, o que essas palavras fazem na nossa vida? Já ouviram, né? Já ouviram na sala de oração. Só que hoje, nós não vamos falar da palavra negativa só de forma bíblica. Hoje eu vou me aprofundar, porque hoje eu estou falando para um grupo específico de mulheres que estão lá na orientação bíblica de cura e libertação. Então você precisa de respaldo, você precisa de mais coisas, até porque tem mulheres aqui que atendem mulheres, que ajudam mulheres, que fazem gabinetes com mulheres, ou orientam mulheres, ou até mesmo trabalham com mulheres na área da psicanálise, né? Na área da psicologia, ou até mesmo como pastora e missionária. A gente tem várias pessoas dentro desse grupo em diversas áreas atuantes, ok? Mas nesse momento nós vamos falar sobre a palavra negativa e a palavra positiva, ou seja, se eu for traduzir para nós, seria a palavra do reino de Deus ao qual nós pertencemos, ou a palavra negativa que não tem a ver com esta realidade, tem a ver com uma realidade das trevas. Aí por que você fala assim, mas por que o negativo tem a ver com a realidade das trevas? Vocês vão perceber, não só na realidade espiritual, mas vocês vão perceber dentro da neurociência isso. Aí você vai entender por que tem a ver com a realidade das trevas. Certo? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho isso e eu espero em Deus que ajude vocês a saírem de algumas questões que têm aprisionado cada uma de vocês. E essas questões que aprisionam, elas são muito sérias. Sabe por quê? A sua boca, a neurociência explica isso e a Bíblia também, vai cooperar para você levar cura ao seu corpo ou enfermidade a você própria. Olha como é que é sério demais isso, né? Então, eu quero começar com base bíblica e depois eu vou para a base neurocientífica, tá bom? Então, a primeira parte da base bíblica eu chamo de a boca como instrumento de vida ou de morte, porque a Bíblia fala assim. A Bíblia vai dizer que a boca é um instrumento de vida ou de morte. Então, vamos lá. Provérbios 18, 21, que vocês conhecem muito bem. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha isso, como é que é sério. A morte e a vida estão aonde? No poder da minha língua, da minha boca. Quem aqui quer morte na sua vida? Levanta a mão. Ninguém, né? Mas quem quer vida? Todo mundo. E por que a gente de vez em quando está falando coisas que não condizem com a realidade nossa de filhas de Deus, de princesas, daquelas que vivem na realidade do reino? E é interessante que a palavra vai dizer ainda que o que bem a utiliza, se você utiliza a palavra bem, você vai comer do seu fruto. Ou seja, se você utiliza bem a sua palavra na área da vida, você vai comer o fruto de vida. Mas se for na área da morte,
vai comer fruto da onde? Da morte. Então toda palavra que eu lanço é uma semente que cai numa terra fértil, na terra, de repente, do meu coração, da minha família, do meu casamento, da minha própria vida. E essa semente vai crescer, vai frutificar e eu vou me alimentar dela. Aquilo que eu planto, eu colho. Ah, mas se eu plantar na vida de outra pessoa, vai colher do mesmo jeito. Percebeu? Não tem a ver só com a sua vida. Tem a ver com a vida também de uma outra pessoa. Uma vida, a vida da sua filha, da sua irmã, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo da igreja, do seu amigo do trabalho. Você come aquilo que você semeia na vida dele. Se você semeia coisas boas, se você semeia palavra de vida na vida dele, o que você vai comer? Fruto de vida. Perceberam? A lei da semeadura. E olha que interessante, no hebraico, a ideia de poder aqui, dentro da palavra hebraica, aponta para autoridade ativa. Olha que poderoso isso. Não é uma autoridade simbólica, é uma autoridade. Não, não. É uma autoridade ativa. É uma força ativa, Flávia. Olha como é que isso é sério. Rejane, olha como isso é sério. Agora, imagina quantas vezes você teve força, nós tivemos força ativa para liberar palavra de morte na vida da gente. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ok? Então, a língua, ela vai agir, ela age não apenas, se expressa. Ah, isso aqui é um desabafo, é uma expressão. Não, 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 não. É a língua agindo. A boca dando vida ao que sua língua está liberando por causa do que está na sua mente, nas suas emoções. Alma ferida, alma que está machucada, ela vai acabar liberando palavras de morte, muitas vezes. Então, vamos ver Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada. Uau! Mas a língua dos sábios traz cura. A língua dos sábios traz cura. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que nos oriente, que nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, entendimento, nos dê força, renovo, alinhamento, estar alinhado com a palavra de Deus, que é a palavra de vida, porque Jesus é verdade e é a vida, além do caminho. Perceberam, gente? Vocês perceberam o quanto tem de gente doente porque libera a palavra de morte para si? Já parou para pensar? Vamos fazer uma análise agora na nossa vida. Primeiro, na nossa vida, será que eu estou tão enferma assim por causa das palavras que eu sempre trago para mim mesma? Ou para outras pessoas perto de mim, eu estou com medo dessas palavras negativas? Aí você imagina pessoas ao seu redor, que você não fala palavras negativas para ela, mas você está observando que essas pessoas estão enfermas. E essas pessoas falam muitas palavras negativas ou falam também palavras positivas? Ou mais negativas do que positivas? Você já viu aquela pessoa que quando você chega perto dela e ela já chega perto de você e ela traz uma negatividade tão grande que você fica esgotada, cansada de ficar às vezes 5 minutinhos perto dela? Porque ela é negativa, ela só fala de dor, de problema, de pessoas. E essa pessoa, se ela chega num grupo de pessoas conversando e ela chega nesse grupo, daqui a pouquinho as pessoas vão saindo, ela fica sozinha. Já reparou isso? Espero que vocês não estejam ou não sejam essa pessoa, tá? Então vamos lá. Aqui a palavra, quando diz que a língua do sábio traz cura, cura aqui vem de marpé, restauração, alívio, reconstituição do que foi ferido. Olha isso. Então, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura, ou seja, traz restauração, traz alívio, traz reconstituição do que foi ferido, ou seja, o que estava ferido vai ser reconstituído para não ter ferida mais, ou seja, vai ser sarado, percebe?
Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa negativa. Imagina se eu fosse essa pessoa tão negativa na vida de vocês, que quando eu fizesse um estudo desse, ninguém apareceria. Ou talvez vocês não estivessem nem mais na orientação bíblica, ou nem me procurassem para fazer gabinete, ou muito menos para fazer reprocessamento das emoções. Certo? Então nós precisamos perceber que nós necessitamos de ser a boca que leva a cura, que leva a restauração, que leva realmente a reconstituição da vida daquela pessoa que estava ferida. Então a palavra sábia não apenas consola, ela restaura os tecidos emocionais e espirituais, gente. Olha que coisa mais linda. Na Bíblia diz que nós precisamos pedir não só o espírito de sabedoria e todos os outros, mas também nós temos o espírito de conselho, porque é o Espírito Santo através de nós que nos ajuda a aconselharmos pessoas com entendimento, com sabedoria, com conhecimento espiritual. Tiago 3, 5, 6 vai dizer assim: a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Estão se percebendo aí? Não podemos nos perceber aqui não, gente. Ou seja, se a gente se percebe aqui, a gente tem que mudar. Nós precisamos mudar. Tiago, então, compara a língua a um leme de um navio, né? Porque o leme do navio, ele vai definir a direção, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai permanecer firme, não é isso? Então, a língua é a direção das nossas emoções. Não apenas das nossas emoções, mas também na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos ver que a língua, ela governa, ela vai governar o curso da nossa vida. Então a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas, e ela vai governar a sua vida. Ela vai governar para onde você vai. Ela vai governar se você vai ser paralisada. Ela vai governar se um resfriado vai virar uma infecção e levar você à morte. Ela vai governar tudo aquilo que você der para ela governar. É por isso que a palavra da fé é a palavra que eu declaro com princípios bíblicos. Porque quando eu declaro a palavra de vida, quando eu declaro a palavra da fé, eu estou dando o quê? Um governo para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos. No meu caso, tenho filhos e tenho netos. Mas quem não tem filho vai ter. Então você já começa a dar direção para a vida do seu futuro esposo, se você ainda não conhece. Senhor, o Senhor sabe com quem eu vou casar. Então eu quero que seja um homem segundo o teu coração. Eu declaro este homem curado, liberto, restaurado, governando bem a casa, como sacerdote, protegendo a família. Então você já está declarando sobre isso, sobre a vida dele, diante do Senhor. A tua língua está dando governo para o futuro casamento seu. Se você ainda não é casada. Se é, também pode dar direção para o seu esposo. Conversão, mudança, transformação. Números 14, 28 diz assim: como falastes aos meus ouvidos, isso é Deus dizendo para o povo de Israel, assim farei convosco. Como que você tem falado ao ouvido do Senhor quando você está sozinha com Ele? Como? Tem reclamado muito? Tem glorificado? Tem exaltado? O que você tem falado? Murmurado? Lembra do povo de Israel que murmurou, e Deus não estava suportando mais aquela murmuração. E eles só não morreram no deserto todos porque Moisés intercedeu por eles. Tá vendo, Ezequiel, esses ossos aí? São os ossos do povo de Israel, porque eles murmuravam, nós vamos morrer nesse lugar. Então eles estão como mortos. Olha como é sério isso, gente. Então o povo declarou medo, incapacidade e morte, e colheu exatamente o que confessou. Deus não estava punindo, veja, ele não estava punindo as palavras daquele povo, mas ele estava honrando um princípio específico, um princípio espiritual de concordância. A gente acha que Deus está punindo. Sabia? Eu vivi a vida inteira assim.
Pedi a Deus para me tirar disso, mas não mudou a boca, a língua. E o princípio de concordância é que vai valer sobre a sua vida. Deus não quebra princípios, a não ser que você mude. Eu precisei mudar em muitas coisas na minha vida, gente. Porque eu sofri, como vocês, muitas situações difíceis como menina, como adolescente, como jovem, até como mulher. Criei dentro de mim um aglomerado de coisas negativas. E quando Deus falou a primeira vez que eu precisava mudar, e vocês conhecem a história, algumas já conhecem, e eu não vou repetir aqui, que eu precisava mudar, eu comecei a mudar. A minha casa começou a mudar depois que eu comecei a mudar. O meu marido começou a mudar depois que eu comecei a mudar. E o Senhor começou a me curar dos traumas, curar das minhas mazelas. Mas eu precisei cancelar essas palavras negativas que eu falei contra mim mesmo. Estão entendendo isso? Então vamos lá, eu falei espiritualmente. Agora nós vamos ver a base neurocientífica. A boca programa o nosso próprio cérebro. Você sabia que a sua boca programa o seu cérebro? Então, não é só uma realidade espiritual, perceberam? A neurociência hoje está confirmando muitas coisas que a Bíblia já vem falando, há anos, milênios. Ela confirma as escrituras sagradas. Então, nós precisamos entender que as palavras ativam circuitos neurais. Já ouviu falar sobre isso? As palavras ativam, elas programam, elas ativam circuitos neurais. Toda palavra falada, ela vai ativar o córtex pré-frontal. O que é isso? Córtex pré-frontal é a parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões. Quando você vai decidir, quando você vai se autocontrolar, quando você vai planejar, quando você vai ou precisa regular suas emoções. Espera aí, eu estou muito nervosa. Não, tem que respirar fundo. Eu sempre falo para as meninas que eu faço reprocessamento. Respira fundo, Vamos fazer isso rapidinho? Vai lá. Inspira profundamente, Segura um pouquinho e depois solta de uma vez só, com um alívio, Olha que leveza que dá, gente. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos respirando corretamente. Por exemplo, estou falando e se eu não estou respirando corretamente, eu vou ficar tonto. Significa que eu não estou oxigenando o cérebro como eu deveria oxigenar. Falar mais compassado. Eu sou elétrica, eu falo rápido e eu tenho o tempo todo que me regular para que eu fale mais devagar. Eu sempre acho que se eu falar devagar, as pessoas vão ter sono. Sabe por quê? Porque eu não consigo ouvir uma pessoa devagar. Então, eu tenho que respirar muito mais rapidamente com a parte do meu diafragma, fazendo só movimentos rápidos. Então, quando eu faço isso, seguro e eu sinto uma leveza. Meu cortisol, baixa. O cortisol que acelera os pensamentos e traz ansiedade, cortisol, baixa. Você sabia disso? Então, quando você está em crise de ansiedade, no desespero, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? Respira fundo, pelo menos umas 5 vezes. E você vai perceber que isso vai aliviar você. Mas também ativa a parte do nosso discernimento. Até mesmo uma escolha consciente. Então, o córtex pré-frontal, ele vai fazer tudo isso. Então, a sua palavra falada. Por que às vezes a gente fala besteira, fala sem pensar? Quantas vezes, olha eu aqui, falei besteira porque falei sem pensar. E depois tive que voltar atrás e pedir perdão. Então, se a gente toma conta da palavra, se eu respiro, se eu observo como eu estou emocionalmente, então eu posso controlar aquilo que eu vou falar. Eu posso tomar uma decisão correta e não na força das minhas emoções e depois vir a me arrepender. O córtex pré-frontal é como governador da mente. Deus já criou o ser humano assim.
para aprender a governar a mente. Tanto é que ele nos ensinou o tempo todo na palavra esta verdade. Nós lemos várias passagens sobre isso. Também as palavras faladas, elas estimulam o sistema límbico. O que é esse negócio aí de sistema límbico? É justamente aquele que vai estimular suas emoções. O que é que está estimulando as suas emoções? O seu passado difícil? O seu passado doído? O seu passado que te fizeram tanta coisa ruim, quando você lembra, você fica presa e aquilo parece que pesa? Ou aquilo que você sofreu semana passada, talvez com seus pais, talvez com seu esposo, talvez com seu noivo, talvez com seu chefe, e que aquilo está entalado e você não está conseguindo nem reagir, nem falar, nem orar, nem ler a Bíblia. Olha isso. A fala vai estimular também as nossas emoções, mas essas emoções não podem ter desequilíbrio. E Jesus nos dá esse exemplo. Eu não vou ler, mas vocês podem anotar aí Mateus 4. Quando Jesus foi tentado no deserto. Como ele reagiu? Ele reagiu emocionalmente? Será, Rejane? Será, Vanessa? Que ele reagiu nas emoções? Ah, se ele tivesse reagido nas emoções, talvez hoje nós não fôssemos chamados filhos de Deus. Não tivéssemos sido livres, libertos, restaurados, purificados, lavados. O que ele faz? Ele diz, está escrito. Ele ativou a verdade. Ele estava acima das emoções. Ele respondeu conforme ele cria. Quantas vezes nós não respondemos conforme nós cremos? Cremos em relação à verdade da palavra. Porque a minha resposta tem a ver com aquilo que eu acredito dentro de mim. E às vezes são coisas ruins e negativas. Eu peguei uma mulher uma vez, que ela fez um gabinete e falou assim, pastor, meu marido me traiu. E ela começou a me contar. Eu falei assim, mas ele... Aí eu estava falando, desde quando foi a primeira vez? Ah, pastor, eu nem sei. Ele diz que foi a primeira vez. Mas olha, desde que eu casei com ele, eu ficava assim, ele vai me trair. Ele vai me trair. E quantos anos você está de casada? Ah, já tem uns 7 anos. Eu falei assim, ele te traiu agora? Ele falou assim, é. Porque todas as vezes eu falava, você está me traindo? Você está me traindo? Você está me traindo? E ele falou, chega, eu não aguento mais. Um dia eu vou acabar te traindo para você parar de me perguntar. É evidente que quando ele trai, tem a ver com o princípio de caráter também. Mas veja, aquela mulher lançou tanta semente de morte no casamento dela, que ela acabou comendo essa semente de morte. Olha como é que isso é ruim. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Jesus, ele não responde com emoções, gente. Ele responde na verdade do que ele cria conforme a realidade do reino dos céus. Ele responde espiritualmente, mas também neurobiologicamente. Ele não permitiu que a emoção dele governasse as decisões dele, porque o diabo estava com ele 40 dias naquele deserto. Mas quando foi oficialmente a tentação? No último dia. A tentação vai vir quando a gente já não está suportando mais. Ou vai vir quando a tua promessa está na porta. Ou vai vir quando você já está quase desistindo. Aí você vai desistir ou vai permanecer. Mas o problema de já estar quase desistindo, até o diabo sabe. Porque ele está minando as nossas emoções. Aonde o diabo vai trabalhar na nossa vida? Nas nossas emoções. Ele vai minar a sua emoção. As palavras negativas que você recebeu a vida toda, a palavra negativa que você recebeu do seu chefe ontem, a palavra negativa que você recebeu da sua mãe, da sua irmã, do seu esposo, a palavra negativa que você recebeu durante essa semana. Porque ele mina as suas emoções e você começa a ser governada por pensamentos que não são os pensamentos corretos a seu respeito, a respeito de Jesus, a respeito da verdade bíblica sobre você, a respeito de quem você é em Deus. Agora, mais uma coisa ainda, as palavras podem também disparar o eixo do estresse, que a gente chama de HPA,
hipotálamo, hipófise e suprarrenais. Vocês já ouviram falar isso? Pode. Como assim? O que é esse eixo ativado? O cérebro libera cortisol. O estresse, o que é o estresse? O cortisol exacerbado subiu. A adrenalina sobe também. Todos os outros hormônios que você tem, das emoções, de alegria, de vontade, enfim, todos eles se desequilibram. E aí você fica com falta de ar, desesperada. Oh, meu Deus, aí agora, como que vai ser isso? Meu Deus, Jesus. Pode até te envenenar de tal maneira que você pode desmaiar. Você sabia disso? E o que você precisa fazer? Eu já dei uma dica para você ainda agora e pouquíssimas pessoas fizeram. E foi o quê? Respirar. Ah, mas eu tô agitado, como é que eu vou fazer? Não vai conseguir. Vai, faz, ó, pouquinho. Faz cachorrinho. Sabe o cachorrinho? Quem tem cachorro sabe. Quando ele tá cansadinho, que ele precisa respirar, ele bota a linguinha para fora. Mas ninguém é cachorro, né? Então precisa botar a língua para fora, porque língua para fora é para suar. O cachorro, ele vai suar pela língua. Você com a boca aberta pode fazer o cachorrinho cansado, ó. Aí você consegue. Porque você tá... Você... Daqui a pouquinho você tá fazendo. Cortisol já baixou. Você não precisou tomar remédio para controlar a sua ansiedade. Perceberam isso, gente? O diabo quer você aprisionado a todas essas coisas. Aos problemas, à ansiedade, aos remédios. Evidente que tem remédio que você vai ter que tomar. Deixa o médico tirar o remédio. Não vai tirar por tua conta. Ok? Outra coisa, o corpo entra em modo de sobrevivência. Ah, eu tenho que sobreviver. Eu tenho que fazer alguma coisa. Senão vai dar ruim. Senão... Estão se encontrando aí, gente? Ou só eu? Estão se encontrando? Eu me encontro e graças a Deus que hoje eu sei como fazer para acabar com isso rapidinho. Né? Outra coisa, o sistema imunológico enfraquece. Você já reparou que você, quando está estressada, ansiosa, você logo fica com resfriado, com uma virose, ou com herpes na boca, ou com coceira? Já reparou isso? A imunidade, ó, cai. Começa com dor de cabeça, inclusive. Outra coisa, aumenta a inflamação no seu corpo. A gente que é mulher pode ter até o quê? Candidíase. Porque você se estressou tanto, baixou a imunidade e ela chegou. Aí você tem que botar lá, passar um cremezinho chamado Candicorte. Só na parte externa. Se não passou, se seu estresse acabou, se você respirou bastante, dormiu bem e continua, aí você vai na médica. Certo, gente? Ok? Outra coisa, intensifica a dor e a ansiedade. Então, observa como tudo isso pode começar com uma frase repetitiva. Vamos parar agora, vamos fazer um exercício. Para pensar. Fecha os seus olhos. Pode fechar os olhos, eu estou de olho fechado também. Pensa numa frase negativa que você toda hora repete para você. Pensa nela. Veja se você tem essa frase. De vez em quando você está falando e você fala mais de uma vez por dia, às vezes. Agora você vai pegar essa frase e vai falar para você mesma. Eu não vou mais falar essa frase. Pode falar baixinho, mas tem que pronunciar. Você tem que ouvir. O seu ouvido precisa ouvir. Eu não vou mais falar essa frase. Eu decreto falência desta frase na minha vida. Em nome de Jesus, eu cancelo esta frase. E agora, no lugar desta frase, você vai colocar uma frase positiva, uma frase que tem a ver com a realidade do reino para você. E você tomar posse dessa frase e começar a repetir essa frase todas as vezes que você
for falar ela, porque ela vai querer vir de novo, você não vai falar mais ela, você vai falar a outra frase que você colocou no lugar dela. Isso, façam isso, em nome de Jesus, ok? Fizeram? As palavras negativas inflamam de tal maneira o sistema nervoso que vocês não têm noção, gente. Por isso que nós adoecemos e por isso que nós temos que ir para médico, psiquiatra. Por quê? Para que eles dê jeito na gente. E graças a Deus porque eles estão lá. Vocês hoje estão sabendo o que acontece. Graças a Deus, porque a palavra nos ensina, porque a neurociência dá o respaldo para isso, nós estamos aqui. As palavras negativas vão aumentar o seu cortisol sempre. O cortisol, ele existe em quantidade natural do ser humano, é importantíssimo para nós. Qual é a função do cortisol? Você está dormindo. A melatonina finalizou e você não precisa dormir mais. O cortisol entra em ação e você, abre o olho e você se levanta. O cortisol é para isso. É para manter você em pé durante o dia. Quando ele está elevado, ele envenena o seu sangue e inflama o seu sistema nervoso. E passa envenenamento para todos os seus sistemas. Tudo que está ligado a você no sistema nervoso central. Seus movimentos, tudo. Além de enfraquecer a imunidade, intensificar dor e ansiedade. Você quer ver uma palavra? Eu sempre fui rejeitada. Eu sempre sou rejeitada por todo mundo. Eu sempre sou rejeitada. Quer ver? Olha só, eu vou tirar essa palavra da minha vida, mas eu vou chegar na igreja, ou eu vou chegar no meu trabalho, ou eu vou... Tem sempre grupinho, e eles sempre me botam de lado. Então eu sempre sou rejeitada. Será que isso é uma verdade? Ou o cérebro está realmente trazendo à memória aquilo que já foi ativado nas suas emoções antigas? Porque teu pai te rejeitou, ou sua mãe rejeitava você em prol de outro filho, e você assumiu aquela questão e traz agora na memória essa verdade para você, quando na verdade foi algo do passado. Você tem que entender que o cérebro, ele não vai identificar o que é passado e o que é caso atual. O cérebro, ele não identifica isso. Para o cérebro, tudo está acontecendo naquele momento. Se você traz questões do passado para o seu presente, você vai viver exatamente tudo que você viveu, como você se sentiu emocionalmente no seu passado. Então, a rejeição do passado tem que terminar e ficar lá. Se não fica lá, eu tenho que reprocessar essa rejeição. Como eu vou reprocessar? Vai cancelar essa palavra ou cancelar a rejeição. Eu não aceito mais essa rejeição. Jesus não me rejeitou. Meu pai não me rejeitou. Meu pai amado não rejeitou. Eu não me rejeito. Então, em nome de Jesus, cancela essa realidade na minha vida. Para algumas pessoas, se torna fácil. Por quê? Está exercitando essa realidade. Para outras, precisa da ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de uma psicanalista. Temos aqui a Vanessa, que é uma psicanalista. Essas pessoas são preparadas para ajudar aquelas que não estão conseguindo fazer a caminhada sozinha. E muita gente não consegue. Não tem problema. A gente não pode ir lá no finalmente ficar tomando remédio sem tratamento. Vocês estão entendendo isso? Ok? Então, o cérebro, ele vai entender que a experiência é atual. E não é. E sabe o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Vai ativar a dor na mesma área. E olha, a dor emocional dói como dor física. Traumas emocionais, eles doem como se você estivesse cortando a sua carne. Como se você tivesse tido um torcicolo de tal maneira que dói que você repuxa tudo que você tem que ir no médico para poder passar realmente o remédio para você. Porque não passa de jeito nenhum. Qualquer tipo de dor. Então a dor emocional, gente,
ela é real. É como se fosse dor física. O resultado dessa dor, você vai viver debaixo de cortisol alto. Vai reforçar a sensação de exclusão. Estão me excluindo. Estão me rejeitando. Nem falou comigo hoje. Ou seja, tudo que você viveu com a tua mãe, com o teu pai, com pessoas no passado, vem à tona como se você estivesse vivendo hoje. O cérebro, ele não identifica que foi agora que aconteceu isso. Ele identifica o que você pensou. A parte neural, ela está ativada nessa realidade. O cérebro, ele entende como uma ordem interna, não como um desabafo seu. Ele entende como uma ordem interna sua. Ele ajusta os hormônios para essa realidade que você está programando. Ele também vai ajustar a postura. Qual é a postura de quem está rejeitado? Qual é a postura? Você já viu alguma pessoa rejeitada? Peito para fora e nariz em pé? Não. Uma pessoa que carrega peso nas costas. Peso do passado. Uma pessoa que tem problema com a área masculina, porque de repente no passado, pai, avô ou irmão maltrataram, abusaram. Como que vai ser? Ela vai andar com uma parte do corpo torta. A mãe com a outra parte. Ou uma mulher, ou uma realidade que tem a ver com a palavra feminina. A expressão é caída. Vive com o braço assim, medo, se protegendo. Olha como é que o corpo fala, gente. Resultado de quê? Resultado de ações que o próprio cérebro entende que você esteja passando naquele momento. E não, ele não entende como desabafo. Eu não aguento mais isso. Ele não entende que você está dizendo não aguenta mais aquilo que aconteceu ontem. Se você sempre fala, não aguento mais, ele está moldando, porque nós temos plasticidade nessa área do cérebro, ele está moldando o seu cérebro que você não aguenta mais nada. E se você não aguenta mais, o que ele vai fazer? Ele vai te moldar para você não se fortalecer. E aí você vai, é aquele dia que você fala, quero fazer nada não. Quero ficar na cama, quero só comer, quero só ver televisão ou dormir, vou tomar um remédio para dormir. Você mandou esse sinal para ele. Ele vai ajustar a postura, respiração, percepção da dor para confirmar a sua fala. O que você anda falando? O que nós andamos falando contra a nossa parte financeira, nossa vida financeira, contra a nossa inteligência?